Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou gravando à tarde esse vídeo, então quero desejar uma boa tarde para vocês, tá? Que Deus invada o coração de vocês nessa tarde e que vocês possam sentir a presença dele e aprender um pouco mais, né, do que ele quer falar pra gente, ele quer ministrar os nossos corações, tá? Feche os seus olhos aí onde você tá, eu convido você a orar comigo nessa hora. E vamos lá, feche os seus olhos, coloque seus pensamentos diante do Senhor, se desligue de tudo que está à sua volta e vamos orar, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor tome a vida de cada adolescente, cada junior que está ouvindo essa palavra, vendo esse vídeo, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um deles. Toma suas famílias, seus pais, suas casas, que o Senhor venha encher a casa de cada um agora com a tua presença, que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde e que nossa semana seja repleta de bênçãos e cheia da tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou ler com vocês Tá todo mundo com a Bíblia aí? Pegue sua Bíblia, tá? Que a gente vai ler aqui em 1 Timóteo 2. Pega aí a Bíblia. Vamos aprender um pouquinho. A gente está no mês de intercessão. Então, eu acho legal a gente falar sobre intercessão. Acho legal vocês aprenderem sobre intercessão. O que a intercessão ela quer dizer, qual a importância dela na nossa vida. Sem intercessão, não tem como. É como, sabe, um carro sem combustível. A intercessão, se não tiver, é como se o carro tivesse sem combustível, sabe? Fica parado lá, não anda, nada acontece. E é muito importante para vocês aprenderem o que é a intercessão, tá? Eu vou ler aqui para vocês 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, tá? Vamos lá, eu vou dar só uma pausa aqui pra gente não confundir. Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estava pesquisando sobre intercessão e a palavra intercessão, ela quer dizer intervenção. Tá bom, Bianca? Intercessão, intervenção, continuo na mesma, né? Então, assim, intercessão, ela quer dizer intervenção. E o que é uma intervenção? Intervenção é quando você se coloca entre uma pessoa e a outra, entre uma situação e a outra, tá? Vou dar um exemplo para vocês sobre intercessão, sobre intervenção, para vocês poderem entender melhor o que é isso, tá bom? Quando a sua mãe, vou dar o exemplo já prático, já na intercessão, tá? Quando sua mãe ou seu pai, eles estão com um problema. Um exemplo, seu pai está desempregado, precisa de emprego. A gente sabe que com essa pandemia muitos pais perderam emprego, muitas mães perderam emprego, né? Muitos adolescentes, jovens, crianças ficaram sem escola, estão sem estudar. E aí o pai pode ter perdido o emprego. Só que esse pai, ele tem orado, sabe? Ele tá orando, a mãe tá orando, pedindo a Deus que abra uma porta de emprego pro seu pai. Que Deus, ele movimente as coisas para que o seu pai consiga arrumar um emprego o mais rápido possível, porque a situação dentro de casa não tá legal. A gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, para pagar luz, água, né? E aí o pai tá lá orando, a mãe ora, pedindo a Deus isso. E a intercessão, aonde que ela entra? Porque
o meu pai tá orando, a minha mãe tá orando, então já tá bom. Eles estão orando, né? Então já tá legal. Por que eu tenho que interceder? Porque interceder é juntar as forças. Quando você se coloca para interceder por algo, você está compartilhando daquela mesma situação e você está unindo sua força com aquela pessoa que está orando, tá? Você está se colocando ali como mais um na equipe para fortalecer aquele pedido de oração. E aí você se coloca entre a pessoa que está orando e você se coloca entre Deus. É como você estivesse chegando assim, falando na frente do seu pai: Deus, olha só, ele está orando, ele está te pedindo. Eu vim aqui para juntar forças com meu pai, juntar forças com a minha mãe, porque juntos nós vamos orar e eu tô aqui contribuindo para que a oração do meu pai seja ouvida, para que a oração da minha mãe seja ouvida. Entendeu? E aí você juntou forças em oração e intercessão. Quando você se coloca entre uma situação e Deus, e você começa a falar com Deus, você junta suas forças. Você tá lá, ó, o pai orando por um emprego, a mãe orando: Senhor, né, abre as portas de emprego pro meu marido, Senhor, abre as portas de emprego, né? E aí você se coloca ali: Senhor, olha, eu vim aqui para falar sobre o problema do meu pai. Ó, você já começou a se colocar entre aquela dificuldade, tá? Que o seu pai tá passando, sua família está passando e Deus. Aí você se coloca no meio. E a partir do momento que você se coloca no meio e fala: Senhor, eu quero isso também. Você uniu forças. Não foi somente uma oração, sabe? Você uniu forças com seu pai, você uniu ali a sua oração, você uniu a sua fé junto com seus pais. Você se colocou exatamente no lugar que você deveria estar, que é pedindo ao Senhor que ouça a oração dos seus pais. A partir do momento que você se coloca na posição de pedir a Deus que ouça, sabe? Deus ouve a oração do meu pai, ouve a oração da minha mãe, atende a oração deles, sabe? Tá difícil, o meu pai precisa de um emprego, tá complicado aqui em casa. Você está, quando você fala: meu pai, ele não pode ficar sem trabalhar, ele precisa de um lugar para trabalhar. A partir do momento que você se junta, sabe, na mesma ideia, você está na mesma ideia, você não está orando por algo diferente que os seus pais, você está se colocando numa posição de intervenção, sabe? Existem várias situações sobre intercessão, sabe? Sobre intervenção, para você poder entender o que é intercessão. Vou dar agora um exemplo mais prático. Vocês já podem ter visto uma cena dessa em filme, ou até mesmo na rua, né? Uma pessoa tá andando ali com seu cachorrinho na coleirinha, aí vem um outro cachorro para atacar, né? Tem um cachorrinho na rua andando e você com o seu na coleira, né? Já viram isso? E aí vem um outro cachorro para atacar o seu que tá na coleira. O que você faz? Você se coloca entre o seu cachorro e aquele e tenta colocar ele para lá, afastar ele. Você tenta afastar aquele cachorro. A sua posição foi de intervenção. Você não deixou que aquele cachorro viesse morder o seu. Você se colocou entre o seu cachorro e o outro para proteger o seu. Intercessão. Você teve um ato de intervir. Você foi ali, não. Opa, peraí. Não pode chegar perto, não. Que isso, é meu cachorro, você vai morder, você vai machucar. Né? A gente fala, vai. Né? A gente costuma fazer isso. Outro exemplo de intervenção, né? É quando às vezes a gente está dodói, a gente está com uma dor em algum lugar do corpo, e aí a gente vai no médico, e aí o médico passa um remédio e a gente melhora, né?
E aí existem situações que a gente vai no médico, a gente tá com muita dor naquela hora. Tem horas que o médico passa uma receita e você toma em casa e você melhora. Mas às vezes a gente chega no médico com muita dor. Imagina, você com muita dor no estômago, na barriga. Você chega lá, doutor, eu tô com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. O que o médico faz? Ele faz uma intervenção. Ele já coloca você lá numa salinha e te dá uma injeção para aquela dor parar de imediato, para que depois ele possa passar um remédio para você continuar tomando em casa, para que aquela dor não volte. Mas no momento da dor, ele já chegou firme, ele já chegou forte, não vamos ter que dar uma injeção aí para essa dor passar. E aí a dor passa, você consegue esperar chegar a sua vez para você falar com o médico de novo, né, com mais tranquilidade e sem dor. Isso é intervenção. E na oração, isso se chama intercessão. A partir do momento que você se coloca, sabe, entre uma situação, entendeu? Para você orar, para você somar, para você juntar ali, isso é interceder. Nós precisamos aprender a interceder. Nós precisamos aprender a ver uma situação e não ficar assim, que Deus resolva essa situação. Não. A gente precisa parar de fazer assim, ó. A gente tá com um problema, a gente tá com uma dificuldade dentro de casa, a gente tá com uma dificuldade na escola. E aí, a gente fala assim, mãe, ora por mim. Mãe, ora por essa situação. Ok, a mãe vai orar, mas e você? E você? Qual é a sua atitude? Você se colocou no lugar de intercessão? Você se colocou no lugar para intervir? Não. Parou essa situação. Vamos orar, vamos nos colocar. Isso não pode continuar, isso não pode avançar. É igual a dor, que eu falei, que a gente chega no médico. O médico para logo a dor porque ele entende que aquela dor ela não pode continuar, porque ela te faz sofrer, entendeu? E aí o que o médico faz? Te dá uma injeção rápido para que aquela dor pare. Ele fez uma intervenção. Ele se colocou entre você e a sua dor. E aí ele colocou ali uma injeção para que você pudesse ficar livre da dor. A intercessão é isso. Você tem que ser, sabe, a injeção. Você tem que se colocar ali no lugar para que a dor pare. A dor pare. E a oração, ela vai ser o quê? A receita que o médico passa, aquelas gotinhas, 3 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, né? Essa é a oração. A oração é o quê? A manutenção. Manutenção é isso. O carro quebrou, né? Você foi lá e levou ele lá na oficina, o carro para consertar, certo? E aí o mecânico vira e fala assim, olha só, não tem como você andar com esse carro, mas nós temos que resolver esse problema agora, senão você nunca mais vai poder ter esse carro. Ele fez uma intervenção para consertar o seu carro. E aí ele consertou e falou para você assim, ó, agora já tá legal, tá bom, você já pode andar aí com o seu carro. Só que você tem que vir a cada 3 meses fazer uma manutenção nesse carro para ele não quebrar de novo, para não dar esse mesmo problema. Aí é a oração. A oração, ela é a manutenção. Entendeu? E a intercessão é um ato de emergência. É um ato de emergência. Que vocês possam ter isso na cabeça de vocês. A intercessão é um ato de emergência. Vocês precisam interceder. Por exemplo, o nosso país está numa pandemia. Nós temos que nos colocar no lugar de intercessão. Nós temos que nos colocar no lugar de intercessão e interceder pelo nosso presidente, pelos nossos governadores. Nós temos que orar. Nós temos que interceder. A oração, ela é a manutenção. E a intercessão, ela é um ato de emergência. Ela é um ato que precisa ser feito já, para hoje, para agora. Tá passando por uma situação complicada?
Se coloque diante de Deus, se coloque entre a situação e Deus. Deus, olha só, não dá mais, você tem que interceder com autoridade. Você aceitou Jesus e quando você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você, sabe? E o Espírito Santo de Deus, ele começa a se mover dentro de você. Ele se move dentro de você. E você vai começar a orar, vai interceder. E o Espírito Santo de Deus vai fazer o papel dele, que é também interceder. Lembra na última ministração que eu falei sobre isso? Que o Espírito Santo, ele chega lá para Deus, a gente faz um monte de oração que a gente não faz tudo errado, né? E o Espírito Santo, ele vai lá e fala: Deus, olha só, o que ele quis dizer foi isso, né? É assim que Deus faz. É assim que o Espírito Santo de Deus, ele age. Ele faz exatamente dessa forma. E é essa forma que Deus quer nos chamar. Sabe? Que você, a partir de hoje, possa entender que a oração, ela é uma manutenção, é algo que você tem que fazer todos os dias, incansavelmente. Mas, Bianca, eu não gosto de orar, oração é ruim. Começa como, sabe, como algo que você tem que fazer, depois ela vira um prazer. A oração, ela tem que ser prazerosa, e eu creio que você vai chegar nesse momento de ter prazer em orar, em buscar a presença de Deus. Assim também como você vai ter prazer em interceder. O Espírito Santo, ele vai se mover dentro de você, vai falar para você: olha só, essa situação precisa de uma intervenção. Sabe? O seu pai está sem emprego há muito tempo, a gente precisa de uma intervenção. E a intervenção, ela se chama intercessão. É aí que você vai unir forças, você vai chamar pessoas, sabe? Mãe, vamos orar, avó, tio, tia. É aí que a gente une forças e se coloca no lugar, na posição de intervenção. E aí as coisas começam a acontecer, sabe? Então, que Deus, ele possa falar o coração de vocês nessa tarde. Que essa semana o Senhor, ele venha falar, ministrar o coração de vocês, qual o lugar de intercessão que vocês precisam estar. Tá? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha se mover dentro de você e venha te ensinar. Ele venha te ensinar o que é verdadeiramente um lugar de intercessão. Quando é que você deve intervir numa situação, tá? E a tarefa dessa semana, você vai, junto com sua mãe, com seu pai, com quem você mora aí, tá? Quem é responsável por você. Você vai escrever no papel, tá bom? Você vai escrever num papel. Ou você vai escrever uma mensagem, tá bom? E você vai mandar pra mim. Você vai escrever o nome de uma pessoa, tá? Você vai mandar pelo Zap ou lá no grupo dos pais. Os papais sabem já disso, como funciona. E você vai mandar um nome, uma situação que precisa de uma intervenção. Lembra que eu falei que a intervenção é a gente ficar junto na mesma ideia? A gente vai ficar junto na mesma situação. Se o papai está desempregado é como se o meu papai também tivesse desempregado. E aí eu preciso me unir em oração com você para que a gente faça uma intervenção e as portas de emprego se abram. Então você vai mandar para mim, tá? Essa é a tarefa da semana. Você vai mandar para mim um nome, uma situação na qual nós devemos nos unir para intervir. A qual nós devemos nos unir para interceder, para que tudo corra conforme a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Eu acredito que Deus, ele faz. E eu sei que vocês também acreditam nisso. Só falta nós nos posicionarmos, sabe? O que falta é a gente se levantar e assumir esse papel de intercessor. Todos os dores. Não tem essa de, o fulano, ele tá no ministério de intercessão, então ele é o intercessor. Não. Todos nós somos intercessores. Todos nós temos autoridade de nos colocar no lugar de intervenção. Tá? Que Deus, ele venha ministrar o coração de vocês essa semana, essa tarde, né? Porque eu tô ministrando à tarde. Que Deus, ele venha falar ao coração de vocês.
de forma grande e que vocês venham ter fé, confiança, plena confiança de que Deus, ele pode fazer muito, muito quando nós nos colocamos no lugar da intercessão. Amém? Fiquem com o Senhor, fiquem com Jesus, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana maravilhosa, maravilhosa, tá? E que o Senhor, ele possa ministrar e continuar falando ao coração de vocês, tá? Beijo, amo vocês demais, assim, ó. Muitão, assim. Beijo, tô com saudade.